É fascinante como a maioria das pessoas começa o dia já perdendo a batalha antes mesmo de calçar os sapatos. Elas acordam com o barulho estridente do despertador e, num gesto quase mecânico, mergulham na tela do celular, sendo bombardeadas por tragédias, notificações de boletos e a vida filtrada de estranhos. Elas acreditam, do fundo do coração, que o segredo para o sucesso está em correr atrás, em moer o corpo em 12 horas de trabalho exaustivo, dando murro em ponta de faca. Mas olha só, vamos falar a real aqui entre amigos. Se esforço físico fosse o único requisito para a riqueza, o pedreiro seria o dono da construtora e o entregador seria o dono da plataforma. Existe algo que o desenvolvimento pessoal convencional muitas vezes esquece de te contar, e é aqui que o jogo vira de verdade. A grande polêmica que ninguém quer encarar é que sem essa conexão logo cedo, você está apenas sendo um operário da sorte, torcendo para que as coisas deem certo no caos. A afirmação pode parecer contra-intuitiva para quem vive no agito das grandes cidades, mas a verdade é que parar para falar com o Criador é o jeito mais rápido de acelerar seus resultados. Não se trata apenas de religiosidade, mas de alinhar a sua frequência mental com a fonte de toda a sabedoria. Quando você decide dedicar os primeiros minutos do seu dia à comunhão com Deus, você não está apenas fazendo uma prece, você está acessando uma espécie de consultoria estratégica com o ser que desenhou as leis do universo. É curioso pensar que muitos devoram os ensinamentos de Napoleon Hill em busca daquela chave mestra, mas ignoram que o próprio Hill passava horas em silêncio buscando o que ele chamava de inteligência infinita. O que eu quero que você entenda hoje é que o desenvolvimento pessoal, sem o alicerce espiritual, é como um prédio magnífico construído sobre a areia. Ele brilha, mas não aguenta a primeira tempestade do mercado. A dor de se sentir perdido, de ver os planos fracassarem e o dinheiro sumir entre os dedos, geralmente nasce dessa desconexão matinal. Você está tentando dirigir no escuro total enquanto Deus está lá em cima com o GPS ligado, pronto para te mostrar o caminho mais curto e seguro. Imagine só. Que recompensa extraordinária seria se, ao invés de começar o dia ansioso, você já saísse de casa com a certeza absoluta do próximo passo a ser dado. Como se você tivesse recebido um spoiler das vitórias que te aguardam. Essa clareza não vem do café forte, vem do espírito fortalecido. Quando a gente entende que Napoleon Hill falava de uma mente focada e cheia de fé, a gente percebe que a comunhão matinal é o combustível de alta octanagem para qualquer projeto. É nesse silêncio da manhã que as grandes ideias de negócio surgem e as soluções para problemas complexos simplesmente caem na mente como um presente. Mas veja bem, não basta apenas falar, é preciso saber ouvir e, principalmente, entender como essa conversa transforma o seu cérebro em um ímã de oportunidades. Existe um mecanismo oculto que acontece quando você entrega o seu dia antes dele começar. Algo que faz com que as portas se abram de um jeito que a lógica humana não consegue explicar. E é justamente sobre como essa sintonia fina funciona na prática que vamos mergulhar agora. A gente sabe que, no fundo, ninguém vence sozinho nesse mundo. Se você sente que chegou o seu momento de parar de dar murro em ponta de faca e quer realmente alinhar o seu desenvolvimento pessoal com a vontade de quem criou o ouro e a prata, eu quero te fazer um convite que é um verdadeiro divisor de águas. Não é sobre religião de fachada, é sobre aliança estratégica. É sobre entender que quando você coloca Deus no controle da sua agenda logo cedo, o resto da fila anda e as portas que estavam travadas começam a ceder. Se você quer firmar esse compromisso agora e declarar que não vai mais caminhar no escuro, eu quero que você pare tudo e escreva aqui nos comentários esta afirmação: Deus guia meu sucesso hoje. São apenas 5 palavras,
mas elas carregam o peso de uma decisão que muda destinos e sintoniza sua mente com a abundância. E claro, se você sente que esse tipo de papo reto, focado em te fazer crescer de verdade e com pé no chão, é o que faltava na sua rotina, não perca tempo e se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente não brinca de motivação barata, a gente estuda os princípios que até Napoleão Hill admirava, unindo a fé com a inteligência para que você prospere de forma plena. Faça parte da nossa família, porque o que vem a seguir sobre a frequência da mente vai abrir seus olhos de um jeito que você nunca imaginou. Para entender como a carruagem anda, é preciso primeiro olhar para o motor. Imagine que a mente humana é como um rádio de última geração, mas que vive sintonizado em uma estação cheia de chiados, onde só toca notícia ruim e preocupação com o boleto de amanhã. O indivíduo que mergulha no desenvolvimento pessoal sem entender a espiritualidade acaba sendo esse rádio potente, mas que não capta a música certa. O que acontece no silêncio da madrugada, ou logo quando os primeiros raios de sol começam a dar as caras, é uma espécie de ajuste fino nessa frequência. É o momento em que a alma para de gritar e começa a ouvir. A grande sacada que gente como Napoleão Hill trouxe para o mundo não foi uma fórmula mágica de ganhar dinheiro fácil, mas sim a compreensão de que existe um canal aberto entre o homem e o que ele chamava de inteligência infinita. Para quem tem fé, essa inteligência tem nome e sobrenome, é o próprio Deus. Quando esse sujeito, o buscador do sucesso, decide que a primeira coisa do dia não vai ser conferir os grupos de WhatsApp, mas sim dobrar os joelhos ou simplesmente silenciar o coração diante do Criador, ele está, na verdade, fazendo um download de clareza. É como se ele limpasse a lente de um óculos que estava todo embaçado. O barulho do mundo, aquela pressão para ser o melhor, o medo de ficar para trás, a comparação com a vida perfeita do vizinho no Instagram, tudo isso vai perdendo a força. O desenvolvimento pessoal de verdade começa quando a pessoa entende que a força de vontade sozinha é um combustível que acaba rápido. Já a comunhão com Deus é como uma usina solar. Enquanto houver sol, há energia. No bloco A dessa jornada rumo ao topo, o que está em jogo é o domínio da atenção. O sábio mentor observa que a maioria das pessoas começa o dia no modo reativo, reagindo aos problemas alheios. Mas quem busca a comunhão matinal começa no modo criativo. É nesse estado que as ideias que valem milhões costumam aparecer. Não é por acaso que tantos inventores e grandes empresários da história tinham o hábito de meditar ou orar antes de qualquer outra tarefa. Eles sabiam que a mente, quando está em paz e conectada com o alto, consegue enxergar padrões e oportunidades onde os outros só veem caos. Vamos pensar em um exemplo prático para quem quer botar a mão na massa hoje mesmo. Não adianta só orar e depois esquecer o que sentiu. Uma sugestão de ouro é ter o que chamamos de caderno de insights ao lado da cama. Após o momento de oração, o indivíduo deve ficar 5 minutos em silêncio absoluto, apenas com a caneta na mão. Muitas vezes, uma frase curta ou um nome de alguém que ele precisa contatar vai surgir. Esse é o caminho sendo mostrado nos detalhes. Para quem quer aprofundar essa mentalidade de foco e fé, a leitura de obras como A Única Coisa, de Gary Keller, ajuda muito a canalizar essa energia recebida na oração para uma meta única e clara. O desenvolvimento pessoal sem foco é apenas um amontoado de boas intenções que não pagam as contas. E aqui entra a figura de Napoleão Hill novamente, de um jeito bem natural. Ele defendia que o pensamento é uma coisa real, uma vibração. Se a pessoa sai de casa vibrando na escassez e no medo, ela pode até trabalhar 16 horas por dia, mas vai continuar patinando. É como tentar correr numa esteira. Muito esforço, mas o lugar é o mesmo. Agora, quando a manhã é usada para sintonizar a mente na frequência da abundância divina, o indivíduo passa a caminhar sobre solo firme. Ele não vai apenas tentar a sorte,
Ele vai executar um plano que parece ter sido sussurrado no seu ouvido. Claro, muita gente acha que isso é papo furado ou que é algo místico demais, mas basta olhar para quem realmente chegou lá com integridade. Essas pessoas possuem um brilho diferente, uma calma no olhar mesmo durante a tempestade. Elas sabem que o segredo não está na força do braço, mas na direção que recebem no secreto. A comunhão é o filtro que separa o que é urgente do que é importante. Afinal, do que adianta subir a escada do sucesso com uma velocidade incrível se ela estiver encostada na parede errada? O tempo gasto de manhã com Deus é o que garante que a parede seja a certa. É fascinante notar como essa sintonização muda até a biologia do sujeito. O estresse diminui, a respiração fica mais compassada e a tomada de decisão se torna muito mais precisa. O desenvolvimento pessoal ganha uma nova camada, muito mais robusta, porque agora existe uma base sólida. E é nesse estado de prontidão que o caminho para o sucesso real, aquele que traz paz de espírito e não apenas dígitos na conta bancária, começa a ser desenhado. Mas a pergunta que fica no ar é, uma vez que a frequência está ajustada, como é que se lê o mapa que Deus começa a entregar? Porque não basta ouvir a voz, é preciso entender a estratégia por trás da visão. Uma coisa é sintonizar a rádio. Outra, bem diferente, é saber interpretar a mensagem que está sendo transmitida. Muita gente até consegue aquele momento de paz de manhã, mas sai da oração e volta para a vida como se nada tivesse acontecido. É aí que o desenvolvimento pessoal de muitos trava, na falta de capacidade de ler o mapa que foi entregue no secreto. Veja bem, a gente precisa entender que Deus não é apenas um consolador para as horas de tristeza. Ele é o maior estrategista que já existiu. Quando o sujeito entra em comunhão, ele não está apenas pedindo um alento, ele está pedindo o desenho de uma rota. É como se, no meio daquela conversa franca com o alto, as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível começassem a se encaixar sozinhas na mente. Muita gente lê o clássico de Napoleon Hill e fica fascinado com a ideia de que o desejo, quando misturado com a fé, se torna uma força imparável. Mas olha que interessante, de onde você acha que vem a semente desse desejo? Pois é, ela vem justamente desses momentos onde a criatura se rende ao Criador. O sucesso não é um acidente de percurso para quem sabe para onde está indo. No desenvolvimento pessoal focado na prosperidade divina, a gente aprende que Deus não costuma entregar o prédio pronto, mas Ele com certeza te entrega a planta e te mostra onde estão os tijolos. A diferença de quem prospera de verdade para quem só sobrevive é a coragem de seguir essa planta, mesmo quando a lógica do mundo diz que não vai dar em nada. Sabe aquela ideia que brota do nada enquanto você está ali, em silêncio, buscando a face de Deus? Aquela vontade de ligar para um antigo sócio, de mudar a estratégia de vendas ou de finalmente tirar do papel aquele projeto que está mofando na gaveta? Pois então, isso não é coincidência, é estratégia pura. Deus mostra o caminho através de insights que a nossa mente barulhenta costuma ignorar durante o dia. Quem busca a comunhão matinal desenvolve uma espécie de olhar clínico para as oportunidades. O indivíduo começa a enxergar lucro onde os outros veem crise e enxerga pontes onde a maioria só vê abismos. É um nível de clareza que livro nenhum de administração consegue ensinar sozinho, porque vem direto da fonte. Vamos para um exemplo prático, para a coisa não ficar só na teoria, porque aqui a gente gosta de resultado. Se durante a sua comunhão você sentiu que precisa organizar melhor sua vida financeira para o sucesso chegar, não fique só no amém. Um passo concreto seria aplicar a regra dos potes ou usar uma planilha simples para entender para onde cada centavo do seu dinheiro está indo. E se você busca investir, ao invés de sair por aí seguindo dicas quentes de internet, peça discernimento para estudar setores perenes, como o de energia ou saneamento, que são a base de qualquer economia sólida. O desenvolvimento pessoal é essa junção. Você recebe a direção do espírito e executa com maestria na matéria. É assim que o mapa se torna realidade.
A filosofia de Napoleon Hill bate muito nessa tecla da persistência baseada na fé. Ora, se o sujeito recebeu uma direção clara de manhã, ele não vai se abalar com o primeiro não que receber à tarde. Ele sabe que o mapa é seguro. Essa confiança inabalável é o que separa os homens dos meninos no mercado de trabalho e nos negócios. Enquanto o mundo está ansioso, tentando adivinhar o próximo movimento da bolsa ou da política, quem tem comunhão está descansado, porque sabe que o seu sócio majoritário já viu o final do filme. O sucesso, nesse contexto, deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência natural de quem caminha sob uma orientação superior. É como se houvesse uma inteligência por trás das cortinas, movendo as peças para que você esteja no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas para isso, o indivíduo precisa estar com os ouvidos espirituais bem limpos. Não dá para ouvir o sussurro da sabedoria com o fone de ouvido no volume máximo das preocupações mundanas. Por isso que esse papo de acordar cedo e se conectar é tão valioso. É o momento em que o eu se cala para que o nós, você e Deus, comece a trabalhar. E quando essa parceria é firmada, o desenvolvimento pessoal deixa de ser uma busca cansativa por perfeição e se torna uma jornada de revelação constante. É fascinante observar como a vida de quem adota esse hábito muda de figura. Os problemas continuam existindo, claro, mas a forma de encará-los é outra. A pessoa para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e passa a perguntar o que eu devo aprender e como Deus quer que eu resolva isso. É uma mudança de mentalidade que vale mais do que qualquer diploma de MBA. Afinal, quem tem o mapa da mina não se perde no deserto. Mas existe um detalhe. De nada adianta ter o mapa se você estiver cercado por vozes que tentam te convencer de que você é um louco ou que nada disso vai dar certo. E é justamente aí que entra o próximo passo da nossa conversa, porque o caminho para o sucesso exige uma proteção que vai além do que os olhos podem ver. Não adianta nada ter o melhor mapa do mundo nas mãos se você permitir que qualquer ventania de pessimismo rasgue o papel. É aqui que o bicho pega para muita gente. O sujeito faz a sua comunhão, sente aquela paz gostosa de manhã, mas bastam 10 minutos no trânsito ou uma mensagem atravessada no celular para que todo aquele alinhamento vá por água abaixo. O desenvolvimento pessoal sem uma blindagem mental e espiritual é como tentar carregar água em uma peneira. Você se esforça muito, mas chega no final do dia seco, exausto e sem entender por que nada fluiu. É preciso entender que o sucesso é um jogo de resistência, tanto quanto é um jogo de estratégia. No clássico de Napoleon Hill, ele fala abertamente sobre os 6 fantasmas do medo que assombram a mente humana. Medo da pobreza, da crítica, da doença, a lista vai longe. Mas olha só a sacada. Quando o indivíduo cultiva essa comunhão logo cedo, ele não está apenas rezando, ele está instalando um antivírus de última geração na sua mente. A fé, quando exercitada no silêncio da manhã, cria uma película protetora que impede que a negatividade alheia grude na sua alma. É como se o buscador se tornasse um carro blindado, atravessando um tiroteio de reclamações e notícias ruins. As balas batem, mas não entram. Elas perdem a força diante da convicção de quem já conversou com o dono do mundo antes de sair de casa. O grande erro de quem foca apenas no desenvolvimento pessoal técnico é acreditar que a mente é puramente lógica. Não é. A nossa mente é emocional e vibracional. Se o sujeito passa o dia inteiro ouvindo que o mercado está difícil, que está todo mundo quebrando, ou que isso de enriquecer com propósito é conversa fiada, ele acaba absorvendo essa fumaça tóxica. Por isso, a persistência que Napoleon Hill tanto defendia não é apenas sobre continuar fazendo, mas sobre continuar acreditando apesar do que os olhos estão vendo. E essa crença inabalável só se sustenta se houver um reabastecimento diário na fonte. É na comunhão que a gente lembra quem a gente é e, principalmente, de quem a gente é filho. Quer um exemplo prático de como manter essa blindagem ativa ao longo do dia?
Imagine que você recebeu uma crítica ácida de um colega ou um feedback negativo de um cliente. Em vez de entrar na vibração da raiva ou da autossabotagem, o indivíduo blindado faz o que chamamos de oração de interceptação. Ele respira fundo e em pensamento diz: "Isso não me pertence, meu caminho já foi traçado de manhã." Outra ação poderosa é o que chamo de dieta de informação. Para que o seu desenvolvimento pessoal realmente decole, você precisa proteger o seu ambiente. Uma boa indicação de leitura para fortalecer esse músculo da atitude mental positiva é o livro A Atitude Mental Positiva, do próprio Hill, em parceria com W. Clement Stone. É um guia de como manter o interruptor da fé ligado, mesmo quando o mundo parece querer apagar a luz. O mentor sábio sabe que a negatividade é contagiosa, mas a clareza divina é magnética. Quando o sujeito está em sintonia com Deus, ele passa a ter um filtro de oportunidades. Ele começa a ignorar conversas fiadas e fofocas, porque o seu ouvido está treinado para captar apenas o que o leva para o próximo nível. É um estado de imersão tão profundo que as pessoas ao redor começam a notar. Elas perguntam: como você consegue manter a calma nesse caos? E a resposta, embora nem sempre dita em voz alta para não parecer arrogante, é simples: eu já resolvi o meu dia antes dele começar. O sucesso, então, deixa de ser uma luta contra os outros e passa a ser uma dança com a própria consciência guiada pelo Criador. A verdade nua e crua é que o mundo está cheio de ladrões de sonhos. Eles estão em todo lugar, na televisão, no almoço de família e até dentro da nossa própria cabeça, através daqueles pensamentos de insuficiência. O desenvolvimento pessoal robusto exige que o buscador seja um sentinela implacável da própria mente. Não dá para ser amiguinho de todo mundo e querer chegar ao topo. Às vezes, a comunhão matinal vai te mostrar que, para o sucesso chegar, você vai precisar se afastar de certas rodas e de certos hábitos. E tá tudo bem. Deus não te mostra o caminho apenas para você passear. Ele te mostra o caminho para você conquistar. E conquista exige postura de vencedor, não de vítima das circunstâncias. Quando o indivíduo entende que a sua energia é o seu maior patrimônio, ele para de gastar essa energia com coisas pequenas. Ele se torna mais seletivo, mais focado e, consequentemente, mais próspero. A fé matinal dá o tom da música. O resto do dia é apenas a execução da melodia. E se alguém desafinar perto de você, a sua blindagem garante que você não perca o ritmo. É uma forma de viver que poucos experimentam, porque exige uma disciplina que vai além do físico. Mas quem experimenta não volta atrás. Afinal, por que andar a pé se você pode voar com quem criou as asas? Só que essa proteção toda tem um propósito maior. Não é só para te manter seguro, é para te manter firme enquanto você caminha para a fase mais importante da jornada, onde a persistência comum se transforma em algo sobrenatural. Existe uma linha muito tênue, quase invisível a olho nu, que separa o sujeito teimoso daquele que é verdadeiramente persistente. No mundo do desenvolvimento pessoal, a gente cansa de ouvir que desistir não é uma opção, mas pouca gente explica que continuar batendo a cabeça contra a parede errada é apenas uma forma lenta de cometer suicídio profissional e emocional. A grande diferença, o pulo do gato que os grandes mestres da história conheciam, é que a persistência sem uma direção divina é apenas ego disfarçado de esforço. Agora, quando essa persistência nasce daquela comunhão que você teve logo cedo, o jogo muda de figura. A gente deixa de falar de uma força de vontade humana, que é falha e cansa, para falar de uma persistência guiada, que é praticamente imparável. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de sua obra para explicar que a persistência é o 8º passo rumo à riqueza. Ele dizia que ela é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Mas veja bem, o próprio Hill entendia que essa força não vinha do nada. Ela era alimentada por um propósito definido e por uma fé inabalável.
quando o indivíduo entende que o seu sucesso não é apenas um desejo carnal, mas um plano que foi validado por Deus durante suas orações matinais, ele para de ter fogo de palha. Sabe aquela empolgação que dura 3 dias e some na primeira segunda-feira de chuva? Pois é, isso é coisa de quem está tentando a sorte sozinho. Quem caminha com Deus tem uma espécie de sangue nos olhos que não se apaga com facilidade, porque sabe que o Criador não dá ponto sem nó. O mentor sábio observa que a maioria das pessoas desiste quando o não chega. Elas tomam uma porta na cara e já acham que é um sinal do universo para parar. Mas para quem vive em comunhão, o não do mundo é apenas um filtro de Deus. Às vezes, o caminho para o sucesso exige que você seja testado, não para que Deus saiba o que tem no seu coração, porque Ele já sabe, mas para que você descubra do que é capaz quando está ancorado na rocha. O desenvolvimento pessoal raiz nos ensina que o fracasso temporário é apenas um convite para recalcular a rota, nunca para abandonar a viagem. E é nessa hora que aquela clareza recebida de manhã faz toda a diferença. Enquanto o vizinho está desesperado, você está em paz, porque a voz que te mandou ir é a mesma que sustenta os seus passos quando o chão parece sumir. Vamos baixar isso para a terra com um exemplo bem prático. Imagine que você está tentando abrir um negócio ou subir de cargo na empresa. Você estudou, se preparou, fez o networking, mas a promoção não veio ou a venda não fechou. O teimoso ficaria remoendo o erro ou tentando forçar a barra com as mesmas estratégias que falharam. O persistente guiado, no entanto, volta para o seu momento de comunhão e pergunta: Senhor, onde eu preciso ajustar? É o meu caráter? É a minha técnica? Ou é apenas o tempo que ainda não chegou? Uma ação concreta aqui seria aplicar o conceito de mastermind, ou mente mestra, que o próprio Napoleão Hill tanto pregava. Reúna-se com 1 ou 2 pessoas que compartilham da sua fé e dos seus valores e peçam juntos por sabedoria técnica. Às vezes, o caminho do sucesso está em um ajuste de 1% na sua comunicação ou na sua gestão financeira. Se você sente que precisa de um guia prático para isso, o livro A Bíblia das Vendas, de Jeffrey Gitomer, apesar do título focado em vendas, é uma aula de como manter a resiliência e a atitude positiva diante das negativas da vida. É curioso notar como a ciência moderna começa a flertar com esses conceitos de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Pesquisas sobre o estado de flow ou fluxo mostram que quando o ser humano está totalmente imerso em uma tarefa com um propósito maior, o cansaço parece não existir. E o que é a comunhão com Deus, senão o estado de fluxo supremo? Quem acorda e sintoniza o espírito na abundância divina, desenvolve uma resiliência que beira o sobrenatural. É a ciência da persistência guiada. Você não corre porque tem pernas fortes. Você corre porque sabe que existe um prêmio te esperando no final e que o seu guia não erra o endereço. Muita gente se pergunta por que algumas pessoas parecem ter uma sorte absurda, enquanto outras vivem carregando o piano e não saem do lugar. A verdade é que a sorte, nesse contexto, é apenas o encontro da preparação com a oportunidade divinamente orquestrada. E a persistência é o que te mantém no jogo tempo suficiente para que esse encontro aconteça. No desenvolvimento pessoal levado a sério, a gente aprende que o sucesso é uma maratona, não um sprint de 100 metros. E ninguém aguenta uma maratona se não tiver água e alimento pelo caminho. A comunhão matinal é esse banquete que te sustenta nos quilômetros mais difíceis, onde a maioria das pessoas simplesmente senta no meio-fio e chora. Portanto, entenda uma coisa: ser persistente não é ser chato ou insistente, é ser fiel à visão que lhe foi dada. Se Deus mostrou o caminho durante a manhã, quem é o mundo para dizer que você não vai chegar lá? O mentor sábio não te diz que vai ser fácil, mas garante que com essa parceria, a sua vitória é uma questão de tempo e de ajuste de velas. A persistência guiada é o que transforma o carvão da provação no diamante da realização.
É um processo bonito de se ver, onde o caráter é forjado e a alma é polida. Mas depois de entender essa ciência de não desistir, surge uma dúvida crucial. Como é que se traz todo esse poder do altar espiritual para o balcão do mercado? Porque a fé sem obras, meu amigo, é mortinha da Silva. Agora a gente chega no ponto onde, como diz o ditado, a porca torce o rabo. Não adianta nada o sujeito passar uma hora em um êxtase espiritual maravilhoso, sentindo que o céu se abriu, se assim que ele levanta do momento de oração, ele se joga no sofá para assistir vídeos de dancinha ou fica esperando que o sucesso caia do teto como se fosse chuva. O desenvolvimento pessoal sem a mão na massa é apenas uma forma sofisticada de auto-engano. É aqui que entra o conceito de fé aplicada, algo que Napoleon Hill batia muito na tecla. A comunhão com Deus te dá a direção, mas é o seu suor, organizado e bem planejado, que constrói o caminho. O Criador te dá o insight do negócio, mas é você quem precisa aprender a ler um fluxo de caixa ou é fazer uma oferta que o cliente não consiga recusar. Muitas vezes, as pessoas confundem espiritualidade com passividade. Acham que entregar nas mãos de Deus significa cruzar os braços. Nada poderia estar mais longe da verdade. Quem estuda a fundo o desenvolvimento pessoal focado em resultados, sabe que o sucesso é uma via de mão dupla. De um lado vem a inspiração divina, do outro entra o planejamento organizado que Napoleon Hill tanto defendia. Se na sua comunhão matinal você sentiu que deve investir na sua carreira de vendas, por exemplo, o próximo passo lógico não é apenas orar por clientes, mas sim estudar técnicas de persuasão e fechamento. Deus abre a porta, mas é você quem tem que atravessá-la com competência. É o que o mentor sábio chama de consagração técnica. Você oferece o seu melhor trabalho como uma forma de adoração. Vamos para um exemplo prático que separa os amadores dos profissionais. Digamos que, durante a sua comunhão, você tenha recebido uma clareza sobre organizar melhor o seu tempo para ser mais produtivo e próspero. Um passo concreto e imediato seria aplicar a técnica da lista das 6 tarefas, que consiste em anotar, na noite anterior ou logo após a oração, as 6 coisas mais importantes que você precisa realizar no dia para se aproximar do seu objetivo principal. E para quem quer dominar essa arte da organização mental, uma excelente recomendação de leitura é o livro A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Esse livro ensina a tirar o caos da cabeça e colocar no papel, exatamente como uma mente guiada por Deus deve operar, com ordem e decência. Afinal, o sucesso não gosta de bagunça e o desenvolvimento pessoal robusto exige que o indivíduo seja o gestor da própria vida. Dito isso, é preciso entender que a transição do altar para o mercado de trabalho exige uma postura de aprendiz constante. Muita gente acha que por ter uma vida de oração já sabe de tudo. Vixe, que erro perigoso! Napoleon Hill afirmava que um dos segredos do sucesso era a mente aberta e a busca por conhecimento especializado. Se você sente que Deus está te chamando para empreender, por exemplo, não ignore a necessidade de entender sobre marketing digital ou gestão de pessoas. A comunhão matinal vai te dar a intuição de qual nicho seguir, mas o estudo persistente vai te dar a estrutura para não quebrar na primeira curva. O verdadeiro buscador do sucesso entende que o seu desenvolvimento pessoal é a ferramenta que Deus usa para manifestar a prosperidade no mundo material. Outro ponto fundamental é a ética. No mercado, a tentação de pegar atalhos duvidosos é enorme, mas quem começou o dia em comunhão tem um termômetro de integridade muito bem calibrado. O sucesso que vem de Deus não traz consigo o peso da culpa ou da desonestidade. Seguindo os princípios de Napoleon Hill, a riqueza real é aquela que beneficia todos os envolvidos. Por isso, se você recebeu uma direção divina para um projeto, certifique-se de que ele agrega valor real às pessoas. Uma ação prática aqui seria revisar o seu modelo de negócio ou a sua postura no emprego. Você está entregando mais do que recebe? Você é a pessoa que resolve problemas ou que cria novos? Ser um colaborador de elite é o caminho mais rápido para a promoção que você tanto pede em oração. É bonito demais ver quando a fé e a técnica se abraçam. O indivíduo torna-se uma força da natureza.
Ele tem a calma de quem confia no plano divino, mas tem a agilidade de quem sabe que o tempo é um recurso escasso. Ele não perde tempo com fofoca no cafezinho da empresa, porque a sua mente está ocupada com o plano de ação que ele validou com o Criador às 6 da manhã. O desenvolvimento pessoal deixa de ser uma teoria chata de prateleira e passa a ser o seu estilo de vida. Você passa a ver Deus não apenas no templo, mas no Excel, na reunião de condomínio e na prospecção de novos parceiros. O sucesso, então, torna-se inevitável, porque você está jogando com as regras do universo. No fim das contas, a jornada do sucesso é uma construção diária de caráter e competência. A comunhão matinal é o alicerce, a blindagem e o mapa, mas as paredes e o teto dependem da sua disposição em carregar os tijolos. Quem entende essa sinergia entre o espiritual e o prático, para de reclamar da sorte e passa a fabricar a própria realidade. É um poder que pouquíssimos conseguem dominar, mas quem domina nunca mais aceita as migalhas do mundo. E agora que você já sabe como alinhar o seu espírito com o mercado, resta apenas uma pergunta. Você está pronto para encarar a mudança radical que essa verdade vai causar na sua vida a partir de agora? Porque o que eu tenho para te dizer no fechamento dessa conversa pode ser o empurrão que faltava para você finalmente atravessar o portal da mediocridade para a excelência. Chegamos naquele momento da verdade, que separa quem apenas assiste a vida passar de quem realmente assume o comando da própria existência. O conhecimento que foi compartilhado aqui não vale um centavo furado se o indivíduo fechar esta janela e continuar agindo como se o sucesso fosse cair do céu por puro golpe de sorte. O desenvolvimento pessoal não é um esporte de espectador, é uma arena onde só quem se suja de terra e suor consegue erguer o troféu. Não adianta nada entender que a comunhão matinal é a chave mestra se na primeira luz do dia o sujeito preferir o conforto do edredom ao invés do poder da conexão com o alto. É preciso ter coragem para parar de ser um colecionador de informações e começar a ser um executor de destinos. A pergunta que não quer calar é: até quando o espectador vai aceitar viver uma vida morna, sendo que Deus já preparou um banquete de abundância? O mentor sábio observa que muita gente se contenta com as migalhas do mundo porque tem medo de sentar na mesa dos vencedores. Mas olha só, entre a gente, o medo é apenas uma sombra que desaparece quando a luz da fé é ligada. Napoleon Hill já dizia que a mente humana pode realizar tudo o que consegue conceber e acreditar. Mas essa crença precisa de pernas. Ela precisa se manifestar na disposição de acordar enquanto o mundo dorme, de silenciar o coração e de ouvir as coordenadas que o sócio majoritário tem para entregar. O caminho do sucesso está desenhado, mas ele exige que o indivíduo dê o primeiro passo. Será que o preço do conforto vale o custo de um sonho enterrado? É uma provocação forte, eu sei, mas é necessária para que a ficha caia de vez. A vida não tem pena de quem é morno. Ou o sujeito decide ser fogo e iluminar o próprio caminho com a ajuda divina, ou vai acabar sendo fumaça que qualquer ventinho de crise leva embora. O convite aqui é para uma mudança radical de postura. É para sair da zona de conforto, que de confortável não tem nada, pois é o lugar onde os sonhos morrem, e entrar na zona de realização. O desenvolvimento pessoal robusto exige que a pessoa olhe no espelho e decida, de uma vez por todas, que não aceita menos do que a excelência que foi prometida pelo Criador. Dito isso, fica o questionamento. Qual é a primeira coisa que o espectador vai fazer amanhã cedo para selar esse pacto com o sucesso? Ele vai persistir no erro da pressa ou vai investir no silêncio que revela o ouro? A resposta a essa pergunta vai determinar onde ele estará daqui a 1 ano. O mentor experiente garante: quem começa o dia com Deus, termina o dia com vitórias que a lógica humana não consegue explicar. É um nível de paz e prosperidade que Napoleon Hill descreveria como o ápice da realização humana. Para não perder o fio da meada e continuar recebendo esse tipo de conhecimento que pouquíssimos têm acesso, é fundamental que o espectador se inscreva agora no canal. É o jeito mais fácil de blindar a mente contra a mediocridade e se manter no caminho da luz.
Aproveita e já deixa aquele joinha esperto, porque isso ajuda a mensagem a chegar em mais pessoas que estão precisando desse despertar. E não esquece de ativar o sininho das notificações, viu? Assim, o próximo vídeo, que vai mergulhar ainda mais fundo nesses segredos, vai chegar direto para quem está pronto para a próxima fase. O sucesso ama a velocidade, e quem se posiciona agora já está na frente. Nos vemos no topo, onde a visão é muito mais bonita.